Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Esse é o TPM Business e eu sou a Fernanda Castro. E eu recebi a missão de desvendar o mundo dos negócios através dos olhos de mulheres. E hoje, para conversar com a gente, eu tenho uma pessoa que vai desvendar essa confusão que todo mundo hoje faz entre coaching, entre mentor e entre consultor. Afinal, quem é quem na fila do pão? E para responder isso pra gente, eu recebo nos estúdios da RDS Jingles, no microfone do TPM Business, Paula Guimarães, coaching, mentora e consultora de desenvolvimento humano. Exato. Vamos lá, dona Paula Guimarães. Seja muito bem-vinda ao microfone do TPM Business. Obrigada, Fernanda. Há quanto tempo esse namoro, né? Agora, Meu finalmente, Deus. ele deslanchou, eu acho. Gente, super. Agora tá uma coisa atrás da outra, né? E Paula é uma pessoa que fala. Não perca esse episódio, porque Paula é uma pessoa que, quando ela começa a falar, eu não pisco, eu fico assim, ó. Porque se você piscar, você perde o fio da meada, você fala, puxa, eu perdi. Porque ela emenda uma coisa na outra, aí ela canta Raul Seixas, aí ela levanta as cartas de Paulo endereçadas aos Coríntios, entendeu? E vai embora, né? Então não perca esse episódio, porque se você quer uma pessoa inteligente, ouvir uma pessoa inteligente, é essa mulher aqui. Mas vamos lá, Paulinha. Vou chamar de Paulinha, porque é minha amiga. Me conta uma coisa, Diga. Consultor, mentor e coaching. Acho que eu já sou a própria confusão, né? Então dá para eu começar a desvendar É por isso que a gente se gosta, são pessoas Deve ser por isso, vamos lá. Então, vamos lá, né? As pessoas às vezes têm uma dúvida se o consultor ele pode fazer as 3 funções entre mentoria e coaching. Eu sempre digo assim, coaching, se você espirrar, cai uns 15 de uma árvore, assim, numa lavada. E isso fez com que essa profissão ela ficasse um pouco em demérito. Embora ela seja extremamente interessante, muitas organizações e negócios têm pedido que os seus líderes se desenvolvam em liderança coach. Então, vamos lá, vamos desmembrar esse negocinho. O coaching, ele ajuda uma pessoa a se desenvolver em termos de competências. Então, ele pode ser contratado por uma empresa, por um negócio, ou ele pode ser contratado por você, pessoa física. Quero fazer um processo de coaching, porque eu entendo que tem alguns objetivos que eu gostaria de atingir, porém, eu sozinha não estou dando conta. Me faltam ferramentas, me faltam instrumentos, me faltam métodos, para que eu realmente possa ser efetiva na busca do meu desejo. E daí, como diria Jung, né, quem olha para dentro descobre-se, quem olha para fora sonha. Então, num processo de coaching, a gente tem que olhar para dentro para eu descobrir verdadeiramente quais são os seus reais objetivos. Porque você sabe, né, Fernanda, as pessoas querem um monte de coisas. E eu posso ter esse direito de querer um monte de coisas, mas qual a sua prioridade? O que verdadeiramente faz sentido para você nesse momento? O que encaixa com o seu propósito de vida? Então, o coach formado, ele tem essa atuação de ajudar essa pessoa a atravessar, sabe, esse deserto meio da sequidão, para que ele possa se compreender potencial. E isso é importantíssimo também anunciar. Quando eu descubro o meu real objetivo e eu entendo que eu tenho ferramentas internas para atingir aquele objetivo e também preciso desenvolver outros tipos de habilidades e competências, o coach ele faz esse papel. Faz esse papel para que eu possa me sentir, vou usar uma palavra da moda, mas empoderado ou dono das minhas responsabilidades e também das minhas condições para que eu possa desenhar um plano para eu atingir aquele objetivo final. Isso pode acontecer num primeiro momento, né, num primeiro momento de uma sessão de coaching, a depender do que eu desejo, ou então pode ser que isso se alongue um pouquinho no tempo. O que coaching não é, momento terapêutico, né? Então, vou trabalhar agora com você o seu conteúdo. Eu não vou trabalhar esse seu conteúdo. Eu ia perguntar isso, o coaching, ele tem um quê desse desenvolvimento, desse momento terapêutico? Ele precisa ser um terapeuta ou um psicólogo? Ou... Não precisa. Essa formação não é necessária. O que tem que acontecer é que o profissional tem que ser muito sério e ético dentro dos padrões, né, do coaching, das normativas internacionais, porque pode ser que aquela pessoa que é o seu cliente, ele acesse algum conteúdo que é terapêutico. Abre uma caixinha e aí destrói a vida da pessoa. Exatamente. Então, assim, eu vejo alguns movimentos de coaching
né, que sugerem que as pessoas, elas transcendam demais a sua condição atual hoje. Sou eu, Paula, de repente sendo convidada, e você, Fernanda, para a gente fazer uma transposição do que eu sou agora para uma Paula muito além do que eu consigo dar conta no meu dia a dia. Momentaneamente, até consigo fazer. Extravaso, faço minhas catarses, eu choro, né, enlouqueço, Aquela abraço história pessoas, de gritar, grito, né, ponho para fora. Você sustenta isso depois? Então, por exemplo, o coaching fez esse movimento com as pessoas. Nessas imersões de uma semana, de 2 semanas, tem os que amam e há os que odeiam, né? Eu sou da parte dos que não gostam eu sou da parte muito. dos que odeiam. Eu também. Porque eu acho que o ser humano é Eu muito acho que- delicado. Não, e eu acho que parece meio encenação, sabe? Tipo, tá todo mundo fazendo, então eu faço também, porque na manada ali, E né? você sabe que a catarse funciona meio assim, né? Então, às vezes, há um fenômeno acontecendo, se você se sensibiliza muito com aquele fenômeno, pode ser que eu entre na sintonia daquilo que está acontecendo ali. Mas abrem-se, então, algumas dores dentro desse cliente, algumas feridas que não foram resolvidas. Quem não as tem? Você sabe que eu brinco, né? Nasce uma criatura, fez o teste do pezinho, tá tudo bem, vá pra terapia. Já começa aí o seu processo de ressignificação de uma existência para evitar que eu me comprometa, cometa erros que de repente nesse despertar da consciência possa me fazer evitar. O coaching, ele ajuda nesse processo, desse despertar de potencialidade. Quantas pessoas não passaram por mim que não se criam capazes? Elas não se entendiam capazes. E, de repente, dentro do processo de coaching, obviamente, com orientações, com insights, com compartilhamentos, né? Porque os insights que eu tenho, as leituras que eu faço, eu compartilho. Você é a dona do processo de coaching, não sou eu. Então, eu te ajudo nessa condução, mas você tem que falar para mim se faz sentido para você. E isso é cuidado genuíno. Então, se você vai numa manobra dessa, de abrir essas feridas, isso você não consegue fechar depois. O coaching, você falou assim, né? Alguém é para atingir o objetivo, mas ele também pode entrar para alguém que está perdido e não entende qual é o objetivo dela. Pode. Né? Porque de repente ela tá ali, ela tem que trabalhar, ela sabe o que tem que fazer, né? Ou pessoas que não estão felizes ali no trabalho dela, não entende o que está fazendo, então o coaching de repente pode entrar para relocar, por exemplo, essa pessoa. Pode, para ela se redescobrir. Ou ela se redescobre naquela situação, ou de repente ela se descobre fora daquela situação, né? E se ela se descobre fora daquela situação, como que ela faz essa transição? Vou dar um exemplo para você. Então, nós temos um colaborador de uma empresa, ele tem 54 anos e tá ali naquela retinha da aposentadoria, né? Tá nas prévias para ele se aposentar. Não é isso também. Se essa pessoa se reconhece grandemente dentro daquela organização, você concorda comigo que ele é praticamente a organização? A história do senso de dono, vestir a camisa é a pessoa, né? O que ele vai fazer quando ele se aposentar? Será que ele pensou nisso? Será que ele pensou nesse processo? Será que ele vai conseguir abrir mão das informações que ele tem para passar para outras pessoas como uma necessidade organizacional? Né? Então, eu estou pensando numa grande organização, eu posso pensar no negócio familiar. Então, nós temos o negócio familiar. Pessoas tocam esse negócio, só que uma das cabeças ali que toca o negócio é uma mãe, né, com o seu esposo. Só que ela já está cansada, foi uma vida dedicada. A sua filha, de repente, seu filho, um sobrinho, está fazendo esse processo de sucessão, né? Então, como ela vai se ver longe do negócio que ela pariu, ela embalou, ela fez crescer por 30 anos? Então, esse processo tem que ser muito delicado, porque a maior parte das pessoas, elas saem, agora eu vou viver a vida, o que eu já acho que tinha que ter vivido antes, né? Mas agora eu vou viver outras coisas. E aí, de repente, se sente vazio. E daí se sente vazio. E aí? Então, assim, é um carinho muito grande, organizações das quais eu já fiz parte, né? Oferecendo o processo de coaching, de oferecer para os seus colaboradores em transição final de carreira esse presente. Eu chamo que é um presente. É um processo de coaching presente, porque é um cuidado com aquele que ofereceu tanto, né? E agora ele está indo para um outro momento, na casa dos seus 60 anos, e no Brasil 60 anos já é meio que obsoleto, né? Então, como que a gente trata essa pessoa? O processo de coaching também pode atuar aí. E eu penso, você conversando agora, falando agora, eu pensei no seguinte, né?
dentro desse processo de coach, por exemplo, no final da carreira, a pessoa se redescobre e, de repente, para fazer até empreender em alguma outra coisa. E quantos, né, Fernanda? Né? E ou empreender, se aposentar e empreender dentro daquela empresa, ensinando novos Eles entrantes. transformam agora no consultor. Ai, gente, olha, eu fiquei arrepiada agora, eu adoro essas coisas. Mas é legal, né? Porque ele volta para a organização sendo um consultor. E isso é bastante comum. Isso mesmo? é bastante comum. Né? Então, olha que interessante. Em empresas maiores. Em empresas maiores, né? Ele não ganha só mais um Rolex, né? Ganhava um relógio, né? Um relógio, uma pulseira, né? Clássica, né? Um quadro na parede. O que eu acho respeitoso e faz parte do ciclo, né? De comemorações de algumas organizações é um viés cultural, mas não é só isso, né? Quando eu entro nas organizações agora como consultora, vamos mesclar um assunto, depois voltamos no coach, você fica à vontade. Mas eu digo assim, não basta as organizações terem nas paredes missão, visão e valores se isso não é consanguíneo. Não é? Porque se não for verdadeiro aquilo que está ali, as pessoas estão trabalhando sem propósito. E uma hora essa conta chega. Aí vem os casos, né, de afastamento, os burnouts da vida, as síndromes que nós sabemos tão comuns agora como síndrome do pânico, né? E é uma coisa tão interessante de ser olhada, e o coaching também faz essa percepção. Veja, o Brasil, país do samba, suor, cerveja, alegria, futebol, mulher bonita. Mulher bonita. Né? Fechou aqui na gente? Desculpa, gente, mas vamos valorizar esse passe, né? Então, mulher bonita. Vestida vai proposital mais, vai, fala. Não é? Proposital mais, Jéssica. proposital mais. Também. Você tá proposital mais? Eu também tô proposital mais, amiga, linda. Gente, Jéssica me acompanhou. Lá com Jéssica. Descobri hoje que Jéssica é sua amiga. Gente, Jéssica, minha amiga da vida. Jéssica falou assim, fui professora de Jéssica. Mas eu fui professora de um monte de gente já agora. Mas assim, Jéssica falou assim, nossa, você vai conversar com a Paula? Falei, você conhece a Paula? Falou, Paula é minha amiga. Eu falei, gente, somos todas amigas. Todas amigas. Você está de proposital mais? Eu também. Então pronto, vamos. Ó, proposital mais, ó. Pronto, ela. Aqui, Ai, voltando na consultoria. Voltando na consultoria. A pessoa que tem, a host que tem TDAH, meu amor, é assim, tá? Então volta, vai. E voltando na consultoria, né? Então, a consultoria, quando está dentro de um negócio, né? Pode ser uma grande organização, uma média, um pequeno negócio. O que ela vai diagnosticar ali? Qual é, a gente chama de dor, né? Qual é o desafio? Aonde nós podemos ser contributivos? Então, tem consultorias que são bastante pontuais. Elas vêm, por exemplo, falávamos de cultura. Elas fazem uma avaliação cultural, às vezes a empresa está passando por uma transição, mudou o CEO da organização. Então, o que vem, geralmente, vai dar uma nova tônica, né? Então, faz uma releitura corporativa cultural e entrega aquele diagnóstico. A consultoria pode vir, por exemplo, para ajudar a empresa a entender essa cultura dela e desenhar a missão, visão e valores e ajudar a implantar. E ajudar a consultoria ajuda a implantar também. Ajuda a implantar também, né? Então, missão, visão, valores, fit cultural, novos talentos, diversidade e inclusão, né? Então, isso tudo está dentro da consultoria. LGPD, dentro da diversidade e inclusão. E entre outros temas, né? Como você disse, eu sou consultora de desenvolvimento humano. O que é isso, né? As pessoas devem ter perguntado. Daí eu resumo assim, é tudo que é gente. Então, é negociação, é comunicação, é liderança. Tudo esse estreco aí. Né? Inteligência emocional. Então, assim, e o grande guarda-chuva, como eu costumo dizer, é o protagonismo das pessoas em qualquer um desses títulos, até mesmo no coaching. Porque o processo de coaching, ele pode ser um sucesso, mas você se compromete em seguir aquilo que nós estabelecemos como seu plano de desenvolvimento? O treinamento pode ser um sucesso, né? Eu rodo a avaliação dos treinamentos, obviamente, para eu ter uma calibragem, né? Para eu saber ali o quanto está sendo bom que as pessoas estão recebendo. E os treinamentos, eles são ótimos, bem classificados. Eu falo, gente, isso daqui, eu sou 10% na vida dessas pessoas. 10%. Depois é a vida como ela é. Então, eu entreguei para essas pessoas, às vezes em programas de 1 ano, às vezes em programas de mentoria de 6 meses. Então, eu entreguei conteúdos, fiz provocações, né? E provocações, eu digo assim, que são provocações às vezes desrespeitosas, às vezes respeitosas. E as desrespeitosas é porque às vezes o ambiente corporativo namora uma nova tendência, mas ele não está pronto ainda para mudar.
né, agressivamente para aquela tendência. Então isso tem que ser aos poucos, mas de uma forma que ele não perca a velocidade dos tempos, porque daí ele fica obsoleto, né? Até porque essa questão desse namoro, às vezes ele quer ser uma empresa super inovadora, mas a sua gestão é formada de pessoas que estão lá na geração muito X, querendo agir como, e aí a gente tem o tal do problema da catarse, que todo mundo faz a mesma coisa, está na moda. Eu costumo dizer, eu gosto muito de falar, parece uma tirania do sucesso, né? A tirania, estamos todos fazendo... E da felicidade, né? Se você não for feliz, não te quero comigo. Não é? A tirania do sucesso, ela fala isso, né? Eu trago essa temática que foi... Inclusive, uma pessoa que eu conheci, que atua como mentora, e aí eu fico na dúvida, às vezes, ser mentora, ser consultora, porque a gente fica na dúvida. Mas, enfim, ela diz o seguinte, que hoje, se você no digital não faturar 6 em 7, se você não tiver X milhões de seguidores, né, você tá fora. Falei, mas vem cá, desde onde? Entendeu, né? Eu não... E aí? E quem tá no off? Como que é essa história? Não, né? e como a tal você da tirania mantém do 6 sucesso. e 7? Você tem que manter 6 e 7, não é só você atingir. Atingir, você faz um use and bolt, de repente, né? Toda uma estratégia, obviamente, né? Sem minimizar essa estratégia. E você chega lá. E como que você mantém? E são duas coisas nesse ponto agora, né, Paula? Uma delas é assim... Uma coisa é você faturar 6 em 7. Sim. Outra coisa é saber quanto que vai sobrar na sua mão. Exatamente. Desses 6 que você fez, né? Exatamente. O que sobra, né? E outra coisa é atingir o topo nem sempre é muito difícil. O duro é se permanecer lá. Né? Então, assim, subir o Everest é muito difícil. Mas quem é que consegue ficar lá em cima? Exato. Não fica. Exato. Né? E aí que entra, de repente, a figura de uma consultoria. Né? Então vamos pensar numa consultoria que vai dar um treinamento para essa pessoa se manter no sucesso, tomada de decisão estratégica, solução de problemas mais com eficácia, usando ferramentas, né? E fazendo até uma parte. Estamos no Brasil. O brasileiro é abusado, né? Daí que veio o Se Vira nos 30, daí que vem essa criatividade monstruosa. O jeitinho que a gente estava conversando outro dia com a Fernanda Toledo, que é advogada, foi um outro episódio que a gente fez fantástico, que falava exatamente sobre isso, né? Existem as brechas e o brasileiro vai. E o brasileiro vai, Fernanda, ele é adaptável, você sabe disso, porque você vive outras culturas, né? Então, aqui no Brasil, se eu chegar num ambiente de trabalho, eu falo assim, vim falar com Fernanda. E daí a Fernanda não tá. Mas eu posso te ajudar. Então, maleavelmente, eu já cubro Fernanda, talvez não tenha nem tanto o seu conhecimento, mas o que eu puder eu faço. Se você vai pra Europa, eu falo, cadê a Fernanda? Tá de férias. Ela volta daqui 10 dias. E daí eu só volto daqui a 10 dias, porque é só a Fernanda que vai me atender. Então, o brasileiro tem essa disponibilidade, só que ele tem que ter estratégia também. E os números do Sebrae não são números muito, muito felizes para as pessoas que empreendem. Eu vou empreender. Daí eu pego dinheiro, né, do banco, vendo o carro da sogra, eu penhoro não sei o que, mas eu não tenho um planejamento estratégico. Isso uma consultoria pode fazer, um mentor, caso você queira pagar esta única pessoa para te assessorar. Né? Ela vai trazer a competência que você ainda não desenvolveu. A mentoria é isso. Eu trago a competência que você ainda não desenvolveu. Então, eu vou me dá seu caixa. Vamos fazer um fluxo de caixa. Vamos colocar custos fixos aqui, variáveis. Que é diferente do coaching, que é uma coisa um pouco mais de se encontrar, de ressignificar aquilo quem você de já buscar os objetivos. Talvez, dentro de um coaching... Talvez depois do coaching você precise de um mentor. Eu preciso de um mentor. Ou de uma consultoria. E tem que ficar bastante claro. Porque o que adianta, né, você saber fazer o caixa ali, se você nem sabe quem é você na fila do pão. Né? E não, eu quero ganhar dinheiro. Eu digo assim, as pessoas estão muito sem a criatividade ou estamos realmente muito adoecidos, né? Porque você espirra 15 farmácias num quarteirão. Né? Então, eu vou investir todo o meu dinheirinho, sair da empresa num processo de demissão. E daí eu vou abrir um novo negócio. Mas eu não faço uma análise de nicho, eu não faço uma análise de mercado. E a gente pode pensar assim, que deslize de principiante, né? Isso é coisa de principiante. A Coca-Cola já fez isso. Só que ela tem dinheiro em caixa. Você tem? Né? Então, ela fez isso quando ela trouxe a Cherry Coke para o Brasil. Fracasso. O brasileiro não tem paladar para Cherry Coke. Doce demais. Né? E não foi sucesso de vendas. A Devassa fez isso quando ela coloca a Sandy também não pegou, né? como menina propaganda. Né? Agora, a Verão fez um sucesso monstruoso. Gente, mas a Sandy, menina propaganda, né? Da Devassa. Leva umas reencarnações aí pra ser Devassa. Nossa. Beija. Nada contra a Sandy, mas ela tem um estereótipo social construído já. E ela Alcione, construiu. né? Tentando ser...
Trocando. Você estava falando dos números Sebrae, né? Eu lembro que a gente levantou esses números. 50% das empresas, elas fecham em até 3 anos. E quando Olha a gente passa para 5 anos, 90% dessas empresas. Olha que dó. 90%. Porque, Paula, não é só ter uma boa ideia. O que hoje o empreendedor enfrenta, né? O que é vendido para ele pela cultura que a gente está vivendo hoje de empreendedorismo, né? Você tem uma boa ideia? Tenho. Invista. Isso. Você tem força de vontade? Dá. Tenho. Então vai, né? Não é assim. E aí, 3 anos depois, você tem uma pessoa esgotada e uma dívida. Porque Monstruosa. você tem uma dívida. E, de repente, uma doença psicossomática, né? Porque daí o seu estômago já não funciona mais, você ganhou uma gastrite, que uma gastrite pode ir para uma úlcera. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, né? Ou deveriam, né? Como uma sugestão, não é nem um conselho, né? Mas como uma sugestão. Poxa, são as suas economias, é o seu ideal, é o seu sonho? Procura ajuda, o Sebrae tá aí. Né? Então procura Sebrae ajuda, é ótimo. Consultoras estão aí. Nossa, Sebrae E desmistificar assim, não, gente, eu vou gastar uma grana para essa pessoa, vim treinar minha equipe de vendas. Ah, não vou gastar não, eu prefiro investir na loja. Ok. Aí você vai nas lojas, não precisa ser grandes marcas, você vê isso nas grandes e nas pequenas também. Uma vendedora te atendeu. Aí você volta ali dali 3 meses, cadê essa vendedora? Não, mas ela é uma outra. Aí são outros. Né? E eles fazem uma dança das cadeiras. Aí você fala, não, ninguém para aqui. Peraí, tem alguma coisa errada. Ninguém para aqui porque as pessoas não são boas o suficiente para parar, ou ninguém para aqui porque você não treina as pessoas para elas serem boas para ficar. Eu voto na segunda alternativa. Não treinam, porque é uma grana, e se eu investir, essa pessoa vai sair. Então, a gente precisa desenvolver as pessoas e essa dona. Então, vem cá, empreendedora. Vamos sentar e vamos conversar? Você não pode falar com a sua colaboradora assim, né? Então, você não pode ter esses achaques. Se a sua conta no banco ela não está suficientemente no azul como você gostaria, vamos repensar a estratégia, né? Mas eu não posso tratar as pessoas como se elas fossem minhas serviçais. Acontece aquilo que a gente chama... combinado, né? Acontece aquilo que a gente chama de sabores do dia a dia. E né? existem nem vários. todo mundo tá, né, sorrindo o tempo inteiro. Por exemplo, Tem hora eu que, não acordo Beyoncé todo dia. Eu acordo. Né? Você acorda só no All the Single Ladies. Nossa, eu acordo. Chama filtro. Eudes, você usa filtro ou você é bonito desse jeito mesmo, amigo? Nasci assim, eu desfala. Pois é. Totalmente assim. Lindo. Lindo, né? Então, assim, mas isso quem falava foi um advogado trabalhista que eu tive, né? Porque, assim, você imagina que trabalhar comigo, eu não sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, a hora que tá muito feliz, eu falo, gente, que maravilha. A hora que tá ruim, eu falo, que merda é essa? Da onde saiu essa ideia? Entendeu? Quem teve? Eu? Isso, Não. Foi em algum momento de surto. Isso aconteceu ontem. Falei, gente, mas quem foi que resolveu fazer esse negócio aqui? Ela falou, Fernanda, foi você. Falei, agora faz sentido. Mas ao mesmo tempo eu falo, gente, desculpa. Pelo amor de Deus, eu tô vivendo uma fase muito louca da minha vida e vida que segue, né? Só que assim, às vezes as pessoas entendem como sendo... Isso, né? Fernanda nem vai na escola, coitada. Mas assim, às vezes as pessoas entendem isso como sendo uma pessoa que agride, né? Então, o que esse meu advogado falava é o seguinte, quando você entra na empresa, né, você tem que entender qual é a cultura da empresa e quem são as pessoas que vão trabalhar com você. Então, o que não pode é você ser agredido o tempo inteiro, humilhado o tempo inteiro, ser uma coisa constante, né? Agora, esses dissabores do dia a dia acontecem até porque uma pessoa que é feliz o tempo inteiro ela tá mentira, medicada. Né? Ela tá medicada. Eu sou medicada e mesmo assim eu tenho. Imagina eu sem medicação. Né? Então, é outra tirania, né, da felicidade. Então, felicidade não tem. E assim, com todo respeito aos empreendedores, eu venho de uma família de empreendedores, né? Então, meu tio teve joalheria aqui em Taubaté durante mais de 30 anos, no André Parodi ali no centro, então frequentei muito ali, né? Minha tia em Pinda. Então, eu sei o que é a dor de um empreendedor. Não é fácil empreender no Brasil, é para poucos, né? Ou para muitos. O Sebrae diz que 5 anos sobrevivem 10%. Sim, agora, o que movimenta a grande economia de um país também são números do Sebrae, né? Então, exatamente esses empreendedores. Então, assim, eles têm que olhar para si com carinho, não somos nós quem temos que olhar para eles com carinho, porque já olho, né, nessa vida de consultoria, de mentoria e coaching, já olho. Eles têm que se olhar com carinho, né? Então, assim, é uma pessoa destemida, é uma pessoa
corajosa, uma pessoa que vai fazer acontecer. Que ótimo, procura uma consultoria, uma pessoa séria, né, que não vai fazer essa pessoa pular, agarrar o não sei o quê e fazer uma catarse. Não é isso que resolve. Se eu preciso de uma sala de descompressão, existe a sala de descompressão, Existe, né? banheiro. Banheiro. Entra no banheiro, grita e eu vai tenho embora. uma amiga de uma empresa que ela chama que ela tem uma latinha amiga. Então, quando ela tá no horror, ela berra na latinha, né? Daí até os filhos falam, o que aconteceu, pai? Ah, mamãe tá na latinha. Ah, tudo bem. Então, Eu costumo dizer assim, quando vier alguma coisa muito drástica, dorme com o problema. Sabe, dorme. Leva Sem ele pra casa. Zolpidem. Não, tudo bem que seja, né? Leva pra casa, dorme com aquilo. Você não precisa resolver. Sim. A maioria dos problemas, dos grandes, abaixa a emoção, né? quando o problema é grande, é muito difícil você ter que resolver ele na hora. Principalmente porque ele vai precisar de etapas, né? Isso, né? Problemas que a gente tem que resolver na hora, normalmente eles são coisas menores, é que a gente inflama, né? Mas problemas grandes, normalmente você tem tempo para resolver. Então não dá uma resposta logo de cara. Leva para casa, pensa um pouco. Hoje eu conversava com uma amiga minha sobre isso, eu falei, gente, naquela aquela passagem, né, de Jesus que todo mundo conhece, né, onde a mulher ia ser apedrejada, né, e o que é que faz? Jesus abaixa naquele momento e desenha no chão. Se Jesus, que é Jesus, precisou de 5 minutos para pensar, entendeu? Quem sou eu para responder de bate-pronto? Então para um pouco, respira, vai para casa, você vai ver. Eu sou assim, quando você me vê muito quieta, você já sabe que tem alguma coisa muito grande pesando pro meu lado, porque eu preciso realmente fazer isso que você falou. Mastigar aquilo, né? Num jogo, né, Fernanda? Time out, né? Pede um tempinho, sai do campo. Isso, exato. Né? Sai do campo. E isso, até, né, fazendo já batendo uma bolinha, isso é inteligência emocional. Né? As pessoas falam, emoção, não queria. Não lute contra. Emoção não há como você falar assim, eu não quero estar feliz hoje. Meu Deus, hoje você acordou plena, extasiada, né? Então, você não consegue comandar a sua emoção e falar, agora triste, 2 minutos, né? Eu não consigo. Então, as emoções, elas vão acontecendo à medida que os fatos da minha vida vão se desenrolando. Só que algumas vezes eu não consigo digeri-las sozinho. Aí eu preciso do coaching. Entendeu? Eu não preciso do mentor. Então, eu preciso do coach, porque daí eu tô falando, né, de algum componente interno que talvez esteja sendo um obstáculo para o atingimento daquele seu objetivo. Será que isso é frequente? Será que isso é contínuo? Vamos aplicar uma ferramenta de assessment, que existem milhares ótimas ferramentas hoje no mercado, que é uma leitura de perfil comportamental, né? Então, isso aqui é frequente para você? Conta um pouco da sua história. Outra ferramenta, vamos lá olhar a história de vida dessa pessoa, para entender como que ela faz para tirar aprendizados das situações. É uma pessoa que ressignifica rápido, né? É uma pessoa que ela trabalha na volúpia da raiva muito e constantemente. Então, a gente precisa olhar esse contexto, né? Por isso que, para processos de coach, eu tenho uma amiga ótima, Ana Paula Portugal, é coaching também, de São José. Ela diz assim, eu só posso caminhar com uma pessoa por um caminho pelo qual passei. Ou estudei, ou vivi, ou mergulhei. Não tem como eu conduzir uma pessoa por um caminho sem nenhum conhecimento de causa. Como que eu vou ajudar, gente? Eu posso ser muito bem intencionado, mas eu não vou ajudar, né? E essa frase, na verdade, é junguiana. Então, assim, eu vou ajudar uma pessoa desde que eu tenha passado por aquele caminho, né? Então, eu assisti algo, me aprofundei, mergulhei, fiz uma formação, discuto com você que tem muito mais expertise do que eu para determinada área X, aí me vejo capacitada para... Né? Então, por exemplo, formação de coaching, né? Eu fiz uma há muito tempo atrás, fiz outra agora, recentemente. Porque eu falei assim, gente, peraí, tá me faltando algo. Porque a minha primeira formação, ela era muito objetivo, meta, tararará, né? Então, vamos lá, vamos pra cima. Eu falei, mas eu tô num outro momento da minha vida agora, eu tô mais sensibilizada, né? Então, e é interessante porque a dinâmica, quando você muda a sua dinâmica de vida, você começa também a atrair outras pessoas, né? Então, eu já peguei muitas pessoas que era meta, carreira, eu quero atingir sucesso, promoção, tarará, vamos junto, né? E muitas foram muito efetivas. Algumas a gente mudou no meio do caminho, né? Porque a gente se ressignifica. As pessoas mudam, né? Mudam. Agora, eu fui para uma outra formação, que tem as metas e os objetivos, porque isso é uma pragmática do coaching, mas que também aborda esse lado humano. O humano, as emoções, as suas dúvidas, né? Para quê, Fernanda? Eu tô numa sessão de coaching com uma pessoa, geralmente de 1 hora, 1 hora e meia. Há pessoas que me contratam para 12 sessões, que é um programa.
Ótimo. Eu sou 12 sessões de 1h30 na vida desta pessoa, sou 10% de um momento. Depois eu vou embora. Como que ela sustenta as mudanças que ela atingiu, os objetivos que ela conquistou para atingir outros? Eu não vou estar na vida dela. A Brisa uma vez falou o seguinte, né? A Brisa é uma outra a apresentadora do TPM, e ela fala o seguinte, que o mentor, ou o coach, ou seja lá quem for, tem que ter o carinho de não despejar tudo na pessoa de uma vez só. Né? Porque às vezes a gente do lado de cá, a gente com o conhecimento que a gente tem, a gente fala, cara, se você fizer isso, e aí a pessoa pega aquilo todo e fala, meu Deus, e agora o que eu faço com isso tudo? E daí você vai embora. Ela vai fazer o quê? Se você não capacitou ou não fez com que essa pessoa descobrisse dentro dela própria capacidades e desenvolvesse competências para ela dar conta sozinha. Né? Senão, por exemplo, o filme do Elvis Presley, apaixonada em Elvis, a vida toda, forever now. Então, o filme do Elvis. Assisti o filme do Elvis, tive pesadelo com o coronel, de raiva. Tenho raiva dele, ele judiou do Elvis, Fernanda. Não merece. Até porque o Elvis não morreu, né? Não, pra mim ele tá, né? Criogenado em algum canto, né? Então, assim, mas o que acontece? Ali criou uma relação simbiótica de dependência que o Elvis não dava um passo sem que ele pedisse a validação do coronel. Um coach não pode ser isso. Eu não posso dar um passo sem pedir a sua validação. E seja coach da área que for. Então, hoje, né, temos variedade. Religiosos. Né, religiosos, coaching de estilo, de performance física, coaching de idiomas. Eu entendo que existem ferramentas dentro da gente para cada uma dessas nossas áreas, né? Existem janelas, como diria Augusto Cury. Então, por exemplo, eu sou um coaching de estilo. Eu te mostrei universos, fiz palheta com você, tarararará. Aí eu saio da sua vida, eu vou para um shopping. Então, de repente, a gente tá num shopping lá em São Paulo, Cidade Jardim. Já faz 1 ano e meio, 2 anos que o nosso processo acabou. Eu bato uma foto, não satisfeita, eu ligo para você, eu falo, Fernanda, aqui ó, tô em dúvida, essa ou essa? Esporadicamente, poxa, que legal, lembrou de mim, que carinho. Tá numa nova fase da vida, mudou tudo. Né? Reformou o guarda-roupa, outra começa pessoa. De novo, aí começa outro processo. Outro processo. Agora, se isso é um contínuo, peraí, tem um viés de dependência aí que não tá sadio, né? Não tá sadio. Então... Eu acho que o coach, ele faz isso, né? E ele liberta. E tem que tomar cuidado para não aprisionar. Né? Ele tem que estar pronto para libertar e não para aprisionar. Já o consultor, eu entendo que ele entra para alguma coisa um pouco mais formatada. E quando eu falo formatada, eu não quero dizer que é a mesma forma para todo mundo, né? Mas eu imagino, pelo que você colocou agora, e eu estava pensando, que é assim, eu preciso... Eu tenho um problema organizacional... Pode ser de pessoal também, né? Pode ser. Mas eu tenho um problema pontual onde eu preciso aplicar coisas que já existem para solucionar aquilo, é isso? Sim, é como... Ferramentas que já existem para solucionar aquilo. Tem uma competência que chama flexibilidade cognitiva. Eu traduzo ela em Minas Gerais. Que lá em Minas ela chamaria juntar CRE com LE. Né? Então, flexibilidade cognitiva, às vezes, você está vivendo uma situação e você tem uma ideia absurda. E o contexto olha e fala, absurdo isso, hein? Mas você consegue dar significado para aquele absurdo. Steve Jobs, né? Maravilhoso. Então, o que o Jobs falava? A ideia hoje não é boa? Incuba. Daí que veio o termo, incubadora de negócio. Incuba, porque amanhã ela vai ser um boom. Então, a flexibilidade cognitiva do consultor, ele ajuda a viabilizar conhecimento para as pessoas no ambiente de trabalho. Né? Então, lê instrumentos, segue consultorias, né? Lê tendências, então se capacita, faz formações e de repente uma empresa ou várias me chamam para dar um treinamento de liderança. E o que tem liderança? Eu quero uma liderança contemporânea. O que está falando aí de liderança contemporânea? Então, vamos olhar para a liderança contemporânea. Tempos voláteis, vivemos incontáveis variáveis, as tomadas de decisão têm um senso de urgência hoje muito mais rápido do que há 10, 20 anos atrás, né? Então, eu preciso de pessoas com essa elasticidade, com essa visão. Eu preciso até do intraempreendedor. Aquele que olha para o negócio e fala, isso aqui cabe uma melhoria. A gente precisa olhar para esse desafio aqui, porque será que a gente vai empregar pessoas no futuro caso não olharmos? E sendo muito disruptiva em termos de Brasil, já que você falou da Fernanda, né, que é advogada, vamos pensar. Hoje contratamos uma pessoa
genericamente, vamos pegar um CLTista, 8 horas, né? Eu estava participando de um fórum de CEOs, como mediadora. E uma das participantes, indignadíssima, disse que ela havia feito uma entrevista com uma trainee, e essa trainee, que é o suprassumo das organizações, porque é aquela que vem trazer a mudança e ser permanente ali, né? E ela disse assim, mas eu tenho que trabalhar 8 horas por dia mesmo? E daí essa gestora pensou, ela tá me perguntando se tem horário flexível, tipo home office, né? Ela falou, não, a gente trabalha com home office, 3 dias no escritório, 2 dias em casa. Ela falou, não, 8 horas. Aí a gestora bugou. Falou, 8 horas, gente. Daí ela falou assim, Paula, não sabe que a CLT são 8 horas? Eu falei, então, estamos falando deste trabalho hoje, Fernanda. Você tem filhos jovens. Será que os seus filhos jovens, eles vão querer entrar numa empresa das 8 até as 6 da tarde, com horário para sair, com horário para chegar, né? E empresas que são empresas de base, que ela não pode parar. Ela trabalha turnos, 3 turnos, às vezes 4 turnos, a depender da produção. Será que essa nova geração vai querer isso, gente? O que eu acho engraçado dessa nova geração é que, assim, eles querem... Aí é uma provocação. Para direito trabalhista, para tributário, para nossa CLT, que é de 45, fez uma mudancinha agora recentemente. Mas você sabe o que eu acho, Paulo, com relação a isso? Eu tenho aqui uma visão, com relação a isso, né? Primeiro, com relação a essa galera mais jovem, eu acho que eles querem opostos, assim, né? Eles querem ter o padrão de vida que a gente, que trabalha 16 horas por dia, tem, né? O dinheiro que a gente tem, né? Mas eles querem trabalhar da praia do dia que esquenta. E eu acho muito boa a história da liberdade geográfica, né? Eu falo, cara, tenha um filho e eu quero ver para onde que vai, né, a merda da sua liberdade geográfica. Eu tenho liberdade, meu trabalho me dá liberdade geográfica. Você tem filho? Porque se tiver filho, meu amor, não tem, porque o filho tem uma coisa que ele vai todo dia que chama escola, né? Então acabou a liberdade geográfica. Mas enfim, eles querem ter esse rendimento trabalhando dessa forma, mais ou menos aqui. Aí eu volto onde? Eu volto, por exemplo, lá nos anos 70, que eu acho que inclusive eu nasci na época errada, né? Porque eu ia adorar ter vivido o Woodstock. Você também, Eudes? Não, pra mim ia ser ótimo. Lord, won't you buy me? Nossa, pra mim ia ser ótimo. Sexo, drogas, rock and roll. Gente... Até parece que ela é enlouquecida desse tanto, mas ok. Né? Pois é. Mas eu ia gostar, gente, né? Eu ia gostar. Sexo, drogas, rock... Não, drogas, assim, lícitas, né? Enfim, mas o que acontecia ali? Né? Era tudo aquela coisa muito aberta e tal. Então, é um pico... E depois ele desce, aí a gente chega ali, né? Trabalhar. Porque e depois... esse, por hora, é o nosso processo produtivo. Exatamente. E aí depois nivela, né? Nivela. Foi o que aconteceu. Era aqui, depois desceu trabalhando... tudo podia, né? Tudo liberal. Depois desceu trabalhando muito. E aí depois nivelou. Talvez e aí o nosso agora, grau de maturidade ainda não esteja suficientemente desenvolvido pra gente manter o ups sem ups and downs, né? Eu acho que essa geração agora, sabe... Que acho, mas 8 horas? É falei, muito? Então, é então, muito. Fernanda, Será mas que daí muito? te digo, não. né? Mas daí te digo. Eu não sei, pode ser que seja muito, pode ser que não seja. E se essa depende. pessoa trabalhe 3 dias numa organização, 8 horas? Um dia, ela tem um negócio particular dela, um business com a mãe. De repente, ela tem um business com a mãe. Uhum. E no outro, ela faz um trabalho assistencialista. Não sei, pode ser que seja. Entende? Uhum. Então, se você está dentro de um negócio, não, isso vai ser impossível. Não fale essa frase. Leia Zygmunt Bauman, Sociedade Líquida. Né? Então, ele lançava a frase nos anos 70, tudo que é sólido se desmancha no ar. E a sociedade estruturada, moderna, sólida, né? Ela falou, imagina, este homem é um louco. Né? O touro de Wall Street sempre será e forever and ever será o símbolo do poder econômico. É a China, entrando agora. Mudando com todas as estruturas de negócio da maioria das organizações que eu conheço. Ela está no ramo do vidro, ela está na alimentação, ela está em transportes, ela está em tecnologia, ela faz grandes máquinas para as organizações. E aí? Então, assim, até agora conhecemos este modelo social dos ups and downs. Era um pico, desceu, era um pico, desceu, né? Desceu com ressalvas, tem mudanças aí no meio do caminho, né? Como será que vai ser o amanhã? Então, eu já posso te responder de pronto, eu não sei. Né? Eu não sei, mas vai haver mudanças. A Raíssa até levantou a orelha, eu adoro espanhol, eu não sei. Eu não sei, né? Je ne sais pas.
Né? I don't know. Então, assim, Do inglês. Do inglês. Eu não sei. Mas o que as pessoas têm que estar preparadas? Vai mudar, amado. E talvez o papel que você desempenha hoje não cabe no amanhã. A história das profissões, né? Que vão surgir novas e outras, etc. Engenheiro geneticista. Nicoleles, brasileiro. Existe hoje. Se eu falasse isso nos anos 60, a minha avó, que é de 23, ela achava até pouco tempo atrás que ninguém tinha subido na Lua. Porque é o molde, é o baia no que ela foi criado. Mas e daqui pra frente? Né? Então, assim, a nossa mente, ela tem padrões, obviamente, né? Ela gosta de padrões, na verdade. Mas A gente adora um padrão. Adora. Nossa, eu adoro um padrão. Até adoro o jovem que parece que não tem padrão, gosta de padrão. Nossa, eu adoro um processo. Entendeu? Então, assim, como é que vai ser? Só esteja ciente de que os Jetsons preconizaram mudanças. Estão acontecendo. Né? Então, não sei também o que rola nos Simpsons, mas são outros também mediúnicos. Eu já pensei naquela empregadinha que fazia... Que não conhece, não é que a gente é velha, a gente é vintage e tem conhecimento. Não é, a gente viu isso no YouTube. Viva! É. Viva. Voltando, agora você falou uma coisa importante, né? Que a gente tem conhecimento. Eu acho que dentro de tudo aí, né? Eu colocaria de dentro disso tudo aí que você falou, Paula. Coaching, ou consultor, mentor também, né? Se você não tiver repertório... Tá acho difícil. que a palavra é repertório, né? Repertório. A palavra é repertório, né? Bonita. Porque você vai pegar uma pessoa, você é coaching, tá, você está acostumado com aquele tipo de organização, sei lá, uma organização do ramo farmacêutico. Você já liderou um monte de gente ali, já fez o coaching ali, então você está super acostumado ali, e de repente você pega uma pessoa ali e o repertório dela é outro. E aí você não consegue acessar. Não fala nem a mesma língua, né? Não fala a mesma língua. Então, repertório é uma palavra que eu gosto tanto. Outro dia eu estava num wine tasting, né? E aí a gente conversando e tal, no wine tasting, blá, blá, blá. Inclusive falar no wine tasting, eu já vou passar aqui, que já deve estar até esfriado de tanto que a gente fala. Eu vou seguir meio que esse episódio, porque tá bom demais, tá? Depois qualquer coisa, eu vou seguir, que eu tô gostando dele. Aqui do Café Conceito, né? Eu lembrei do wine tasting, pensei no... Gente, eu não sei abrir isso aqui, não. Tem que ser grossa, né? A gente quer ser fina, não aguenta. Tentando ser fina. E eu tava ali no wine tasting e tal, e aí começa, né? Prova, não sei o quê, no nariz e bababá. E aí a gente conversando, e vinho é uma coisa que ou você já tomou um tanto, e aí você conhece, ou então... você gosta mais ou menos, ou então você detesta, né? E o que aconteceu foi... teve uma hora que a gente pegou uma taça lá, e eu falei, gente... no nariz, isso aqui tem nariz, né? Porque o povo fala assim, né? Notas, no nariz. né? No nariz. No nariz, você vai sentir... eu senti ali rosas brancas inglesas. E aí o cara parou, ele olhou pra minha cara, ele falou assim, mas tem que ser inglesas? Aí eu parei, porque daí eu fui buscar, entendeu? Eu falei, por que eu falei rosas brancas inglesas? Na hora que ele parou, ele olhou, eu falei, peraí, de onde eu fui buscar? Eu falei, tá, não necessariamente inglesas, mas o que eu quis dizer, sabe aquela roseira que tem na casa da vovó? Uhum. Sabe, que dá aquela flor na casa da vovó? Como é que ela é, aquela rosa? Elisabetana. Ela é arreganhada, assim, ela é aberta. Gigante. Não é? Né? E ela é aberta, ela é repolhuda, que é um cheiro completamente diferente do que se você for ali na floricultura e comprar uma rosa branca. Sim, sim. Não é diferente? Sim. Aí as meninas olharam e falaram assim, eu entendi, mas por que você foi lá? Eu falei, porque eu morei na Inglaterra já, então isso pra mim, porque tem muita, me remeteu, né? Talvez eu tivesse morado em outro lugar, eu falasse francesas, ou os jardins de Verniz, sei lá o quê, mas naquele momento eu senti o aroma e eu falei, rosas brancas inglesas, ou poderiam ser do jardim da vovó branca. Por que eu falei inglesa e não do jardim branco? Exato, minha avó não tinha um jardim na casa dela, ela morava num apartamento, entendeu? Então, é o repertório, é isso, não é, Paula? Isso faz a diferença no coaching, né? E sabe assim, né, vamos viver despreconceituadamente, muito, né, porque eu digo assim, por exemplo, você é uma consumidora de conteúdo no TikTok? Não. Não, eu sou. Né? Às vezes as pessoas, elas olham e falam assim, Deus me livre, geriz, diria em Minas, né, do TikTok. Eu gosto então, do calma. TikTok, você escolhe, né? É bom demais. Vamos para a Camila Farani, a nossa Shark Tanker do Vale do Silício, nacionalizada, né? Ela fala,
Camila. Inclusive saiu, fiquei super chateada. Pois né? é, saiu. Nossa, eu adorava. Mas Camila Farani já diria que para uma geração nascente, o TikTok, ele é uma busca de conteúdo. É, Entendeu? porque no Instagram, o Instagram mostra pra você o que Sim, você sim, quer. sim, Você sim. não tem como buscar no Instagram. Sim. Você entra no Instagram e vai lá buscar. Não, mas o TikTok você tem como Exato. buscar. E ali ela falou, então o que eu quero dizer? Nada contra. Gente, o mundo aí, ó, livre, hein? Direitos, livre. O que você faz a partir do momento que você não tem tolerância para um vídeo de, sei lá, 2 minutos? Você passa pro próximo? Aquilo te interessou. Isso já é uma verdade absoluta. Não sei. Aí é a hora de você buscar repertório. Eu vou ler sobre aquela pessoa, aí eu vou buscar conteúdo, Mas aí eu isso vou não assistir de acontece, repente não um tá YouTube, acontecendo, né, entendeu? Paulo? Que tem 1 hora lá de vídeo. Então, mas daí isso não tá é acontecendo. o Falou, que é porque é dividirá. real. Isso é o que dividirá o futuro. Fê, tem uma consultoria que se chama Korn Ferry. Ela é fenomenal, né? Então, internacionalmente, ela lança trends de comportamento, de competências, de pesquisa de mercado, etc, etc. O CEO da Korn Ferry, ele foi discursar num fórum do trabalho, se eu não me engano, acho que era Davos, alguma coisa assim, uns bons anos atrás. E ele dizia o seguinte, que o mercado de trabalho enfrentará uma lacuna de mão de obra preparada na casa de 80 milhões de colaboradores. Primeiro mundo. Ele não pesquisou o Brasil. E ele falava que essa lacuna de mão de obra preparada, né, bem desenvolvida, com conhecimento, com repertório, impactaria o PIB dos países. Eu não estou falando que vai impactar na renda da minha casa. Eu estou falando no PIB dos países. Ele falou isso mais ou menos há uns 4 anos atrás. O vídeo está no YouTube, The Future of Work, é o título do vídeo. As pessoas podem assistir caso queiram. Você põe depois pra gente, por favor, na The descrição. Future of Work, Korn Ferry. Um dia você também vai ser aluna da Way, tá? Tem que. Por favor. E aí, o que acontece? O que nós estamos vendo hoje? Você vai ver onde eu vou fazer essa emenda de conteúdos, né? Hoje nós vemos brasileiros migrando para trabalhar fora do país. Paulo, que novidade, sempre existiu. Mas eles iam para trabalhar nos pubs, nos bares e restaurantes, né? Nos hotéis, de camareiras. E pessoas que tinham diplomas aqui. Pessoas que eram arquitetos. Ainda acontece. Né, construção civil, né, empregadas domésticas, embora os Estados Unidos tenham um conceito diferente do que é empregada doméstica, mas iam para esses empregos que nós no Brasil chamávamos de subemprego, que na verdade para mim é um master emprego, porque não tenho nem ciático para fazer metade do que essas pessoas fazem. Só que agora as pessoas estão sendo empregadas em cargos interessantes, analistas, coordenadores, gerentes, e conseguindo galgar degraus interessantes. Você fala, meu Deus, olha que mercado bom, tá vendo o brasileiro? Não, tá com uma cuna de gente preparada. E esses países que oferecem Exato. bolsa, casa, comida, Canadá, roupa lavada. Austrália, Não é pra você morar numa Europa. cidade com casa no sul da Itália, não sei. Entendeu? Tô pensando, hein? Toscana. Tô pensando, hein? Sob o sol de Toscana. Então, assim, na onde que esse movimento ele já está acontecendo. Então, se eles falaram isso do mundo considerado primeiro mundo, imagina o Brasil. Como você mesmo diz, onde que a gente está na fila do pão? Porque de terceiro mundo a gente deve ter perdido umas classificações, né? Então, o ensino, a educação, né? A educação de conteúdo utilizável. Né? Não precisa colocar mais 492 dias. Eu estudei com 100 e poucos dias letivo, 170, hoje são 190, 180. Para quê? É a pergunta sonora. Gente, olha, repito isso. Eu fico impressionada com a quantidade de matéria. A quantidade de matéria que os nossos adolescentes têm que estudar na escola. Pois sabe? é. O cara não tem aptidão nenhuma para biologia. Meu filho é assim. Ele não tem aptidão nenhuma para biologia, física, química. Conceitos básicos? E ele tem que passar por isso, entendeu? Eu sofro junto com ele. Sabe conceitos básicos? Eu dou uma dica para ele. Conceitos básicos. Coca-Cola. Só que assim... Excelente. Não tem, ele nunca vai ser médico, ele detesta. Ele olha aquela tabela periódica, chega a dar ojeriza nele, ele fica nervoso com aquilo. Os 7 porquinhos, Eu sei falo, até amigo, hoje, só cola, isso. filho, tudo bem, entendeu? Aí, assim, o que acontece? Olha só o paralelo, né? Ele agora tá estudando fora do país. Né? Ele estuda... O Nando tá fazendo... Ele estuda de 9 horas da manhã às 2 horas da tarde.
Ele tem as mesmas matérias todos os dias. E assim, matemática, ele escolheu o quê? Álgebra. Ponto. Vai estudar muito álgebra. Biologia, ele escolheu o quê? Anatomia. Vai estudar muito anatomia. E aí lhe digo, Pronto. né? Os descrentes diriam, Paulo e Fernanda estão viajando. Não, a gente está falando uma verdade, que todos já sabem. Então, falamos do mercado de trabalho, das Sim. 8 horas trabalhadas. É uma verdade, gente. Estamos rumando para isso. Né? O ensino formativo no Brasil, misericórdia. Você sabe que eu sou professora de formação, então eu posso falar. Eu dei aula desde os 15 anos. Né? Então, migrei para o ramo da consultoria. Hoje você tem 30, eu dava aula de tá? redação, novíssimo. Eu dava aula de redação, não aguentava mais, eu tinha bursite, nanite. Eu falei, não, tem que entrar alguém com muito mais gás do que eu para dar continuidade. E é uma coisa que eu sou apaixonada até hoje. Então, assim, estamos vendo coisas que se entrelaçam. Então, se as pessoas perguntarem assim, onde que está o mundo do trabalho nisso? Em tudo. E daí eu ressuscito Peter Drucker, nesse momento, ele dizia assim, um papa da administração moderna, não contemporânea, mas moderna. Ele falava assim, até agora, nos 80, a sociedade produziu pessoas para o mundo corporativo. Como? Educando, insistindo, cobrando, tarará. A partir de agora, as organizações produzirão, entre aspas e com muito respeito na fala do Drucker, pessoas para a sociedade. Ou seja, muitas pessoas entram dentro do ambiente corporativo, elas estão sendo formadas. Faz parte do contrato da organização, na hora que ela é um CNPJ, que ela está sendo formada, que os sócios fundadores estão lá fazendo? Não está. Mas é uma necessidade social. As organizações hoje, elas têm programas de saúde mental. É uma obrigação da organização? Não, passou a ser. Né? Hoje as organizações, elas dão fomento de carreira. Elas dão treinamento de carreira, de desenvolvimento de um seu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, para que você possa se capacitar. É da obrigação da organização, da sua formação contratual? Não. Mas hoje é necessário. Até para manter o cara mais tempo. Até para manter aquela pessoa, capacitá-la, porque é ela que está produzindo aquilo que nos faz sobreviver. É um entrelaçamento, né, Fê? Nossa, fiquei até pensando agora nisso tudo agora. Bom, a gente passou, né, pela consultoria, pela mentoria, falamos sobre diversas coisas. O mentor, ele entra, então, numa questão mais pontual, Exato. então, né? E até mesmo nessa provocação, né? Por exemplo, tem mentorias que as empresas me contratam para formar os mentores dentro da organização. Eu formo, eu capacito, O mentor, ele é basicamente um líder. Ele é um líder. Ele é um líder que orienta pessoas. Dentro de uma organização. Dentro de uma organização. Né? Hoje, o tal do líder, ele é um mentor, porque ele desenvolve aquelas pessoas. Né? Na verdade, todos nós somos um pouco de coaching. Numa certa medida, eu estava pensando nisso agora, né? Todos nós somos um pouco de coaching, um pouco de consultores, né? E um tanto de mentores, porque na casa da gente, a gente faz muito isso. Exato. Com filhos. É uma coisa muito normal, É. né? De você trabalhar, deixar ele crescer. E de né? você se capacitar para isso, né? Na consultoria, por exemplo, de você fazer aquele ambiente ali Exato. funcionar. Exato. Né? E na mentoria de Fazer as pessoas funcionarem no ambiente. fazer as pessoas funcionarem no ambiente. Olha, eu querendo botar as coisas em caixinhas. Exato, mas né? fazer as pessoas funcionarem no ambiente, verem perspectivas. Então, por exemplo, tem mentorias que são para os entrantes, né? Então, tá entrando na organização, então olhou, fizemos lá uma avaliação de performance, são talentos, mentoria neles, né? Tem as mentorias que são mentorias sêniors, por exemplo, elas na indústria. Então, são mentoras dentro da indústria, que vão mentorar outras mulheres. Mentoria né? entrante, imagina assim, aquela coisa que você faz enquanto mãe, né? Passo a Você passo. ensina a criança a fazer Exato, o trabalho de exato. casa, organizar a agenda. Exato. Não é? É isso Trazendo pro... É o cru. É, o cru. Né? Né? Então, tem o cru, já pode ter o desenvolvido. E né? pode ter então, o CEO, eu já o trabalhei CEO. com mentoria, por exemplo, para pessoas que subiram no primeiro cargo de liderança. Então, eram coordenadores e supervisores. Primeiro cargo, ele tá cru. Né? Então, é a planilha, agora eu era par, agora eu sou gestor, o que eu faço? Como que eu me distancio das pessoas sem me distanciar delas? É muito difícil isso, né? A pessoa que estava acostumada a lidar num nível de uma certa maneira com os pares e ser outra. E é difícil até ela ser aceita pelos pares, não é? É, porque daí agora, mas agora você é amigo dos caras, né? Então agora você deixou de ser parceiro.
Nossa, é uma dualidade Eu não absurda. deixei de ser parceiro, só que agora eu tenho acesso, por exemplo, né, a informações estratégicas que eu não posso, de repente, compartilhar no momento, né, nesse momento. Mas ela será diluída e cascateada para todas as pessoas, né? Então, eu não deixei de ser. Mas daí agora eu estou representando um outro papel. Uma mentoria cabe ali, né? Como mentoria, já fiz, por exemplo, para um executivo uma vez, né? Que ele estava saindo de uma grande organização, que ele era CEO numa organização, uma outra empresa comprou essa organização e na dança das cadeiras ele foi demitido, porque afinal de contas já havia um CEO, né, para chegar. E daí ele ficou naquela sinuca de bico, e agora, né? Então, sou competente, sou capaz o suficiente, vou, não vou. E daí eu fiz uma mentoria com ele naquele momento, que era uma transição de carreira. Então, a gente estava fazendo uma transição de carreira com ele. Era uma mentoria específica. E até foi muito engraçado, porque a época que eu fiz a mentoria com ele, ele falou, Paula, a gente tem que dar outro nome para isso. Eu falei assim, mas amigo, é mentoria. Daí ele falou assim, não, coloca o nome chique, o povo gosta de nome chique, porque a gente brinca que é ambiente corporativo, né, ownership, senso de dono, né, é pertencer, fazer parte, né, daí virou counseling. Então, assim, para altos cargos de gestão, que os dilemas são maiores e eles são muito sozinhos, infelizmente, se fossem organizações final, mais flat, né, mas ainda não são. Então, eles são muito mais sozinhos, daí entra a figurinha da counselor. Que mas, Paulinho, olha... Já coloquei outro ingrediente, né? Não, mas essa questão de você falar grandes empresas e tal, na pequena empresa também é. Né? Porque por mais que você tenha muitos funcionários, tem uma hora... Era um mentor aconselhador, né? Não, tem uma hora que a pessoa... Todos esses funcionários, às vezes é uma pequena empresa que tem ali 5, 10, eles olham para você e falam, e agora? E aí cresci, você olha... né? Cresci aí. Você olha e fala, não, qual decisão tomar agora? E aí você olha e fala, você tem que tomar a decisão sozinho. Você está rodeado de pessoas ótimas, pessoas capazes, né? Pessoas que trabalham junto de você, mas tem uma hora que a decisão final é sua. Você vai falar sim ou não. Vamos dar um exemplo. Entendeu? Vivi esse exemplo essa semana. Uma loja, né, da Grande Pindamonhangaba. Então, uma loja da Grande Pindamonhangaba, eu sempre compro. E daí, uma vendedora de uma outra loja de calçados entrou nesta loja de roupas. E ela me conhece. E nesta loja de roupas, uma outra pessoa me atende a vida toda. Só que fui até lá num sábado para devolver as sacolinhas, né, que elas voltaram a fazer parte da vida da gente. Então, fui lá devolver uma sacolinha, a vendedora que me atende não estava a outra, gentilíssima, me atendeu, conversamos, demos risada, etc, etc. E daí, posterior a isso, eu havia pedido uma reserva de um produto que chegaria, e foi ela que me enviou, daí eu me senti desconfortável. Falei assim, e agora a outra vendedora? Como eu conheço a dona, né, e ela é minha amiga, mandei um áudio pra ela, muito gentil, falei, querida, aconteceu isso, eu não sei o que você estabeleceu como estratégia dentro da sua loja, porque eu não vou sugerir isso pra ela. Não tá no Eu só queria te trazer pra não causar um desconforto dentro da sua empresa, porque são pessoas que vão trabalhar juntas. Daí ela me disse, fique despreocupada, Paula, porque daqui até dezembro nós fizemos uma meta-organização. Então, nós temos uma meta empresa. A partir de janeiro, a gente vai fazer metas individuais. Então, aqui, quem te atender, tá tudo certo. Daí eu falei assim, bom, se essa é a sua fala, eu me sinto confortável. Mas, por favor, só entenda, eu vou continuar escrevendo no WhatsApp, oi, fulana, que é a que me atendia por educação, né? E também porque eu sou fidelizada a ela. Eu sou da geração dos anos 70, ainda sou fidelizada. A nova geração é fidelizada à Shopee. Eu, particularmente, não gosto de uma meta de todo mundo. Entendeu? Eu também não. Eu não gosto disso. Mas essa foi uma decisão dela. Então, se eu a mentorasse, eu tentaria entender por quê, né? Acho qual que foi cai esse naquela motivo. história do julgamento e da crítica. Que, inclusive, foi com você que eu aprendi essa. Ouvindo uma vez, eu falei, gente, faz todo sentido. O julgamento, você não tem como se prever do julgamento. Então, eu ouço isso e falo, meu Deus, não vai dar certo. Pelo menos eu penso que não vai. Eu vou julgar, né? Mas, eu vou julgar. Ponto. Mas cabe a mim criticar ou não. Né? Sim, exato. Verbalizar isso ou não. Eu não gosto, vamos ver se você não gosta pelo mesmo motivo que eu. Eu não gosto porque eu vou vender muito... Ela não vai vender tanto. E vou trabalhar muito, e você vai vender menos, e aí, em vez de eu ganhar 100, você ganha 50 e eu também. Gente. Competitiva. Então, por exemplo, no ambiente competitivo, talvez isso não funcione, mas assim, o que ela tentou apaziguar
Né? Então, daí eu não sei. Daí é a hora que entra uma figura de uma mentora. Pra falar assim, está dando certo mesmo? Qual foi, né, o Onde seu você viu objetivo? O né? que Onde você viu isso? desejaria? Onde né? você viu isso? Já viu se funciona, não? Porque de repente pode ser só uma boa Exatamente, ideia, né? porque o empreendedor também tira os coelhinhos da cartola. Tira. Né? Não necessariamente que eles sempre têm que vir da cartola, né? Tem literatura aí, eu posso me capacitar, né? Eu tenho uma dúvida, eu posso... Mentores, consultores. Né? Posso ir buscar. Mas precisa ter um fundamento. Você tá trabalhando com pessoas, né? Em qualquer instância. E mesmo que essa pessoa seja só você. Eu sou dona individual do meu próprio negócio. Daí é né? pior ainda, né? Porque daí ou você acerta 100% ou você dá com E o daí burro na você água, né? precisa de alguém pra te falar. É que falar se você não assim, tem ó, ninguém, ou você acerta 100% ou você isso erra aqui é tudo. legal, isso não é legal. Olha, isso aqui é uma tendência, isso não é uma tendência. Cada um no seu ramo de expertise, né? Paulinha, eu vou pedir pra você fazer o seguinte, pra você deixar, o que a gente falou tanta coisa interessante, pra você deixar, sei lá, uma literatura ou alguma coisa para as pessoas poderem acessar, ouvir um pouco disso, né? Porque o que acontece nessa questão hoje, né, de mentor, consultor e coaching e tal, o que eu via era, há um tempo atrás, todo mundo era coaching. Hoje em dia, ninguém mais quer ser coach. Eu lembro agora, o Pablo Marçal, as pessoas perguntando, você é coach? Coach? Ele falou, não, eu não sou. Em nome de Falei, Deus. mas era ou não era? Não, não era. Falei, mas qual que é o problema? Porque era, né? Dizia que era, mas hoje não é mais. Por que não? Por que antes todo mundo queria ser e hoje ninguém mais quer ser? Sustente o seu conhecimento, né? E hoje ninguém mais... A sensação que eu tenho era o seguinte, quando veio, né, essa onda do coach, das pessoas precisarem e tal, todo mundo virou coaching. Coaching de tudo, né? Só que nem todo mundo tinha o repertório para se manter no topo, que nem a gente falou agora. Sim. Né? Você sobe, você chega, mas quem é que fica lá? Então, assim, alguns chegaram, viraram coaches e depois o quê? Despencaram. Exato. Só que daí hoje não é mais coaching. Hoje a pessoa é mentor. Entendeu? Então hoje todo mundo é mentor. E o que tá na moda agora é mentor de mentores. Eu acho ótimo, isso é uma pirâmide, gente. Pelo amor de Deus, que horas que a gente vai entender que a gente tá fazendo uma pirâmide, né? Porque daí eu sou Não acaba, mentor, eu sou mentora de mentores. Aí eu mentoro você. E aí você vai mentorar novos mentores. Sim, sim. Né? Então, assim, aí embaixo de mim tem 3, embaixo de 3 tem 9, embaixo de 9 tem... Gente, peraí. Como diria Igor Maza, daqui a pouco não tem ninguém para comprar, porque todo mundo está ensinando alguma coisa, né? Então, acaba sendo uma pirâmide. Eu vejo, né, que essa febre agora de mentores é a mesma que eu vi dos coachings. E eu não vi essa febre nos consultores. E agora, conversando com você, eu penso o seguinte, por que eu não vi essa febre nos consultores? Porque o consultor, ele tem que ter um conhecimento muito técnico. Ele tem que ter um conhecimento muito bom daquilo em que ele atua, né? Isso, sabe, daquilo ali, né? Ele tem que pegar um formato e, como você disse, pegar um formato, juntar o Lé com o CREA. E viabilizar aquilo. Isso, e viabilizar aquilo através de números, etc e tal, né? E às vezes o coaching, o mentor, ele precisa trabalhar a questão mais do aquela nossa repertório, fala. e aí... Tem mudança barata? Não tem. Né? Então, se eu quero mudanças duradouras, não vai ser barato. Então, assim, um bom coaching, ele vai te fazer provocações sustentáveis. Ele não pode te levar para um caminho que depois você não consiga viver sem ele. A minha grande preocupação com relação a isso, Paula, é que eu vejo que as pessoas, elas não têm, às vezes, né? Eu me incluo também, né? A capacidade de entender o que é mesmo, o que não é, porque como tudo é muito rápido, então você fica... Sabe? É como se meio você... à mercê, né? É como se você estivesse constantemente correndo atrás Sabe de que, algo, né? às vezes, coaches que me contratam, por exemplo, individuais. Porque quando é corporativo, a empresa já me conhece. Quando são coaches individuais, eu falo, você quer referências minhas? Eu te dou outros coachings, então. Obviamente que eu peço licença para essas pessoas com as quais eu já trabalhei. Eu falo, olha, estou precisando, né, que você emita um parecer a respeito do meu trabalho, etc, etc, né, para uma pessoa que vai me contratar agora. Você pode conversar com essa pessoa 5 minutinhos? Autorizo passar meu telefone. Ok, autorizo passar o telefone. Ótimo. Porque dentro do meu processo de coach, eu envio uma proposta. Existem todas as organizações às quais eu já trabalhei. Tem um mini currículo das minhas formações. Ou seja, eu sou achável, né? Dá para fazer um tracking atrás de mim, assim. Eu sou encontrável, né? Então, isso já dá uma base. Porque também, Fernanda, não dá para você colar lá, né? Logo eu colo porque eu faço Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, eu coloco lá todos os meus logos.
das empresas em que eu atuo. E eu ainda ofereço essa oportunidade. Caso você, né, ainda precise, né, de uma confirmação, eu tenho 10 anos de coaching. Posso oferecer a algumas pessoas que e me como validam. você disse, né, essa mudança não é barata. Não é barata. Né? E a gente conversava no episódio da Fernanda Toledo exatamente sobre isso, né, de que vale mais a pena você gastar um dinheiro inicial, né, para montar um bom contrato e não correr o risco de ter um contencioso depois. Você vai pagar, né, alto. Do que você simplesmente ir fazendo. E eu acho que eu coloco isso, né? Que assim como o coaching foi uma grande febre, hoje o mentor é uma grande febre. E eu acho que... no meu ponto de vista, a sequência vai ser a mesma. Exato. Sabe? Vai acabar e daqui a pouco vai existir um outro nome. Sabe? E assim caminha a humanidade. A entrega tem que ser sólida. Né? Nomenclatura a gente pode ir trocando, né? Mas a entrega tem que ser sólida. Eu brinco que isso vale até para pai e mãe. Você não está sabendo? Tem um roteiro? Não, né? Mas tem literatura, né? Então tem, né, Augusto Cury, tem a Casa do Saber. Então eu vou pedir para você contar ali, olha. Uma literatura, alguma coisa, sabe? Para... Nossa, alumiar a vida da gente, que às vezes não sabe. Meu Deus, é tanta Mas coisa. vai, uma coisa que não seja muito difícil de ler, vamos combinar, Não, então porque o povo já tá mais difícil vamos mesmo. Vamos pensar em revista? Então, tem 2 revistas que são super interessantes. Uma se chama HSM, a outra se chama HBR. A HSM é dona de um dos maiores fóruns, né, de conhecimento no Brasil, acontece de 2 em 2 anos. A HBR é Harvard Business Review. É uma revista monstruosa. Paulo, preciso comprar? Elas são caras. Não precisa, assina a newsletter delas. Mas elas são em inglês, não? Não, já são traduzidas. Já são traduzidas. Então, você precisa comprar, assina a newsletter, vai receber no seu e-mail milhões de textos. Quer uma consultoria, que você vai ter que ter tolerância com ela, chama McKinsey. Então, a McKinsey também assina a newsletter dela. Como que chama? McKinsey. Bem... Spell it, MC. please. McKinsey. McKinsey. Ok. McKinsey. Então, assina a newsletter deles, né? Então, ali você vai receber textos a respeito de pessoas, de inovações, de tomada de decisão, de CEOs, de líderes, de saúde, de IA, da vida, né? E ó que é uma enxurrada de conteúdo. E vídeo, por exemplo, pessoas para... Eu gosto muito de um americano chamado Simon Sinek. Maravilhoso, para mim ele é maravilhoso. Simon Sinek. Então, ele fala de uma gestão humanizada. Eu acredito em pessoas que acreditam em seres humanos, né? Então, eu gosto muito do Simon Sinek. Ele é uma boa referência. Brasileiro, deixa eu ver. Eu gosto da Carla Tiepo. Ela é minha mentora de neurociência. Maravilhosa. Isso é bom demais, né? Maravilhosa, Carla. I love you. Carla Tiepo. Então, ela é fenomenal. Ela tem um instituto em São Paulo, não está longe da gente. Né? Então, tem informações online. Então, ela é maravilhosa. Porque isso que é legal falar, porque às vezes tem informação online que dá para adquirir. Ou então, gente, depois que a Fernanda repaginar o meu Instagram, @paulaguimarães73. Ela é responsável. Eu ia falar isso, a gente vai precisar falar depois sobre isso também, deixar o seu @. Mas era isso mesmo. Paulinha, olha, a gente veio, para fazer 2 episódios, mas eu não tive coragem de parar no meio. E assim, eu convidei Paula para depois que terminasse o episódio de hoje, a gente fazer o quê? Ir tomar uns goró, né? E comer umas coisas legais. Onde? Cadê Eudes? Maravilhoso, apaixonada no Vivar. De propósito. Tem que passar assim. Né, pra gente ir lá no Vivar. Mas Paula não quis ir, porque não é que ela não quis. Não pude. Não pude, não, ela que não pôde. Né? Ela teve. Vai acontecer que ela vai ter um outro compromisso agora, mas a gente não vai deixar de fazer pra ir lá no Vivar. Que assim, incrível, eu amo. E assim, eu sou chata de falar do Vivar, além de tudo, porque quando eu chego lá, eles já vêm, e aí eles já me abraçam, e aí eles gostam, perguntam dos meus filhos. Gente, você quer uma coisa melhor de atendimento que perguntar dos filhos pra mãe? Né? Acolhimento, né? E aí eles trazem o quê de sobremesa pra mim? Nem perguntam. Já me traz o pudim doce de leite. Já comeu o pudim doce de leite? Apaixonada. O pudim doce de leite é argentino. Argentinos. Apaixonada. Aquele pra mim é o que tem. Cleito, beijo. Mas eu sou apaixonada no creme beijo. brulee também. Mas lá não tem creme brulee. Tem. No Vivar? Tem creme brulee. Olha, amiga. Deve ter um outro nome. Ah, tá. Olha que eu não sei. Eu já nem pego o cardápio mais. Eu falo, eu acho que hoje eu vou comer.
Acho que... Mas, enfim, nosso Vivar vai ficar para um outro dia. Ficará. Gustavo, segura aí que vou levar a Paula pra gente jantar um dia no Vivar. Mais algum recado, amor, que você queira dar? O recado que eu gostaria de dar é que as pessoas elas têm que se valorizar enquanto seres humanos, né? Olhe para si, porque às vezes as pessoas buscam, né, sedentamente a solução das suas vidas, né, em programas miraculosos, né? Tem muita coisa boa no mercado, mas tem muita coisa a se duvidar. Então a primeira coisa que você tem que acreditar é no seu potencial. Ninguém vai te dar o potencial que você não tenha. E todos nós temos potencial para sermos melhores, para sermos mais competentes, melhores pais, mães, líderes, em qualquer circunstância. Então, acho que as pessoas elas têm que se gostar um pouquinho, né? Não seguir muito algumas tendências a utopia do sucesso absoluto, da felicidade, né? Não existe. Nós somos seres humanos altos e baixos. Acolha-se. Né? Uma vez a gente fez um podcast aqui que a gente estava falando sobre como que a gente faz para manter o equilíbrio. Ela falou, não tem como, não existe. Né? Essa coisa do sempre yin yang, né? Ela fala, não existe, não é por aí. Né? É acolher o momento mau, o momento bom e ir lidando com ele. Certo. Paula, muito obrigada. A gente adorou. Querida. Você volta outras vezes. Eu quero conversar uma coisa importante com você, mas você vai me fugir hoje, né? A gente vai dar um beijo para aquela câmera ali e eu vou falar o seguinte: se você ficou com a gente até agora, e eu normalmente não dou a instrução de siga a gente, ativa o sininho no início, porque isso é o que todo mundo faz. Então eu deixo só para ficar, sabe o fundo do funil? Sabe aquele povo que ficou só até o final? Então assim, se você ficou até aqui, é porque ou você já segue a gente, né? Ou ainda não apertou. Então já aperta ali, já segue a gente, já ativa o sininho e aí você vai fazer uma coisa mais interessante, que é enviar isso para pelo menos mais uma pessoa que vai fazer bom uso desse conhecimento todo que a gente distribui aqui. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!